Hoje vamos conhecer uma figura intrigante das Escrituras, o rei Acabe de Israel. Prepare-se para uma jornada pela Bíblia e descubra por que ele é conhecido como o mais malvado entre os reis de Israel. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. A história de Acabe é uma história de poder, paixão e perversidade. Encontramos menções a ele no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 16. Ele reinou por volta de 874 a 852 a.C., e a Bíblia o descreve como um dos reis mais ímpios que já governaram Israel. Acabe casou-se com Jezabel, uma rainha conhecida por seu culto a ídolos e sua perseguição aos profetas de Deus. Juntos, eles lideraram Israel por um caminho de apostasia, adorando deuses pagãos e desviando-se dos mandamentos de Deus. No auge de sua maldade, Acabe cobiçou uma vinha pertencente a Nabote, um homem justo. A rainha Jezabel elaborou um plano traiçoeiro que levou à morte de Nabote e à tomada de sua vinha. Isso enfureceu o profeta Elias, que confrontou Acabe com a ira de Deus. Os 10 mandamentos, conhecidos em hebraico como as 10 expressões, representam os alicerces da fé e do relacionamento entre o povo de Israel e Deus. O primeiro mandamento declara: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O segundo mandamento adverte: Não terás outros deuses diante de mim. Esses 2 mandamentos são fundamentais e interligados. O primeiro estabelece a identidade do Deus de Israel como o libertador do povo da escravidão egípcia, enquanto o segundo proíbe a adoração de outros deuses em sua presença. Infelizmente, o rei Acabe, o 7º governante de Israel, desviou-se desse ensinamento crucial. Em vez de adorar exclusivamente a Deus, ele começou a cultuar outro Deus, colocando-o em pé de igualdade ou até acima de Deus. A história de Acabe serve como um alerta poderoso sobre a importância de manter a fé em Deus e obedecer aos mandamentos fundamentais. Sua escolha de seguir outro Deus teve consequências graves para ele e para o povo de Israel. Para ser verdadeiramente o povo de Israel, é essencial acreditar no Senhor Deus que os libertou do Egito e não permitir que nenhum outro Deus ocupe o seu lugar. O rei Acabe enfrentou 2 problemas em sua vida. Primeiro, ele era facilmente manipulável, o que o tornava vulnerável. Segundo, ele tinha uma esposa dominadora e poderosa, Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, o rei dos Sidônios, que havia chegado ao trono através do assassinato de seu antecessor em Tiro, consolidando seu reinado sobre todas as cidades fenícias. O casamento real entre Acabe e Jezabel pode ser visto como uma jogada política, unindo Israel a Tiro em um momento crucial, quando as potências arameias da Síria ameaçavam as cidades costeiras de Israel. Pode parecer uma vitória política para o rei Acabe, mas será que todos os presentes e influências de Jezabel eram igualmente benéficos? Jezabel é frequentemente condenada. Sua sedução, sua busca excessiva por beleza pessoal, sua manipulação de outros, inclusive orquestrando assassinatos, e sua ânsia por adquirir o máximo de poder possível, são características que a pintam como uma figura histórica complexa. Jezabel, afinal, era filha de um rei assassino, cuja ascensão ao trono ilustrou um caminho para o poder. No entanto, sob a perspectiva bíblica, o pecado mais grave de Jezabel superou até mesmo o assassinato: a idolatria. O povo de Israel teve motivos para se sentir ultrajado diante do comportamento de Jezabel. Entre outras ações controversas, ela planejou o assassinato de Nabote, dono de uma vinha que o rei Acabe desejava para seu jardim, mas que não podia obter legalmente. Jezabel conseguiu a vinha para o seu marido, ao fazer com que Nabote fosse morto. Essa atitude já era condenável, mas o que talvez tenha sido ainda pior foi a falta de compreensão teológica de Jezabel, ou até mesmo sua rebeldia. Jezabel demonstrou falta de compreensão ao forçar seu marido a construir altares para o deus cananeu Baal. Além disso, ela o obrigou a erigir as Asherim próximas aos altares, pilares sagrados que simbolizavam a fertilidade e representavam a deusa pagã mãe Ashera, a consorte do deus sênior pagão El. Jezabel também foi rebelde, pois além de forçar a construção dos altares e das Asherim, ela obrigou seu marido a adorar Baal e Ashera. Jezabel fez com que o rei de Israel adorasse deuses pagãos. A idolatria é, sem dúvida, algo muito sério. Quando seu Deus soberano emana sua vontade de que você o adore exclusivamente, a resposta sensata é prestar atenção e obedecer. No entanto, e se a rainha de seu povo tentasse dissuadi-lo de adorar o Deus soberano,
e em vez disso, exigisse que você venerasse outros deuses, e se esses atos de adoração pagã incluíssem o consumo de carne sacrificada a esses deuses, e até mesmo o sacrifício de crianças. Nesse ponto, você teria duas opções. A primeira, obedecer ao édito da rainha, levaria a uma vida de servidão a deuses malignos. A segunda opção, a de resistir às ordens da rainha, poderia até resultar em sua própria morte. No entanto, essa morte seria vista como um ato de lealdade ao seu Deus soberano. A idolatria era um teste final de fé nos tempos bíblicos. A escolha entre seguir as ordens da rainha e adorar deuses pagãos, ou manter a fidelidade ao Deus soberano, era uma decisão crucial. A primeira levava à escravidão espiritual, enquanto a segunda poderia levar à morte, mas também à satisfação de Deus. Acabe reinou como rei de Israel por 22 anos, sucedendo a seu pai, o rei Omri, que também não tinha uma reputação exemplar em relação à adoração de Deus. Um dos eventos mais notáveis durante o reinado de Acabe, conforme registrado em 1 Reis 18, foi o desafio épico lançado por Elias aos 400 profetas de Baal. No início do reinado de Acabe, uma seca assolou Israel, resultado da adoração forçada a deuses pagãos, imposta por sua esposa, Jezabel. Após 3 anos de seca, em 867 a.C., o profeta Elias foi a Samaria confrontar o rei Acabe. Elias convenceu Acabe a propor um desafio aos 450 sacerdotes de Baal. O desafio era simples. Cada grupo, os 450 sacerdotes de Baal e o solitário Elias, seguidor de Deus, receberia um touro para sacrificar. A divindade que enviasse fogo do céu demonstraria ser o verdadeiro Deus e o mais poderoso. Os seguidores de Baal dançaram, cantaram e clamaram a seu Deus, mas não obtiveram resposta. Desesperados, chegaram a se ferir com facas e lanças, derramando sangue. Mas nem mesmo com esse sacrifício humano o fogo de Baal desceu. Elias convocou o povo de Israel para testemunhar um evento de importância monumental. Usando 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, ele construiu um altar. Em seguida, ele sacrificou um touro, cortou-o em pedaços e os colocou no altar. Elias cavou uma vala ao redor do altar e pediu que o povo enchesse 4 grandes jarros de água e derramasse a água sobre o sacrifício, o altar e na vala, encharcando tudo. Feito isso, Elias invocou Deus, e o Senhor enviou fogo dos céus que consumiu o sacrifício, o altar e até a água na vala. O povo de Israel testemunhou esse milagre e proclamou: "O Senhor, Ele é Deus." Elias então ordenou que o povo de Israel reunisse os 450 sacerdotes de Baal, que ele levou até o riacho de Quizon e os matou. Em seguida, Elias foi até o rei Acabe e profetizou que o Senhor enviaria chuvas, o que de fato aconteceu. Quando Jezabel soube do desafio que Elias havia liderado contra seus sacerdotes de Baal a pedido de seu marido, ficou furiosa e jurou matar Elias. Temendo por sua vida, Elias fugiu. Grande parte do reinado de Acabe foi dominada por guerras intermitentes com a Síria, liderada pelo rei Ben-Hadad. Em um episódio, Ben-Hadad enviou uma mensagem a Acabe, exigindo que ele enviasse suas melhores esposas, filhos e toda a prata e ouro para ele, prometendo paz em troca. Acabe consultou seus conselheiros, que recomendaram que ele não cedesse. Quando Acabe não respondeu a Ben-Hadad, ele, já embriagado com mais 32 reis aliados, não prosseguiram fazer nada com a possível guerra naquele outono. No entanto, na primavera, Ben-Hadad marchou com seu exército para lutar contra Israel. O rei Acabe aceitou o desafio e derrotou as forças sírias de Ben-Hadad. Quando Ben-Hadad foi levado diante do triunfante rei de Israel, ele prometeu restituir todas as propriedades que seu pai havia destruído, que originalmente pertenciam ao pai de Acabe, Omni, e que agora deveriam pertencer a ele. Acabe concordou em permitir que Ben-Hadad mantivesse sua vida e retornasse da forma como havia vindo, caso isso fosse cumprido. Jeremias, o autor dos livros de 1º e 2º Reis, nos apresenta uma série de histórias envolvendo conspirações, ameaças, batalhas e alianças entre Síria e Israel ao longo dos anos. Às vezes, Israel se unia a Judá em suas ações, enquanto em outras ocasiões, agia de forma independente. Lembra-se do assassinato de Nabote, orquestrado por Jezabel. Deus ficou furioso com esse ato injusto e enviou uma profecia a Acabe. Como Acabe havia adquirido a vinha de Nabote de maneira injusta, o Senhor proclamou que, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote,
Também os cães lamberiam o sangue do rei Acabe. Um dia, Acabe e o rei Josafá de Judá marcharam para a batalha contra as forças sírias em Ramote Gileade. Acabe convenceu Josafá a usar suas melhores vestimentas e armaduras, enquanto ele próprio se disfarçaria. Os sírios, ao verem o majestoso rei em seu esplêndido carro de guerra, supuseram que fosse Acabe e o atacaram. Josafá conseguiu convencê-los de que não era o rei, e eles se afastaram. No decorrer da batalha, um arqueiro sírio disparou uma flecha ao acaso, perfurando o peito disfarçado de Acabe. Ele ordenou que seu cocheiro o tirasse da batalha e o apoiasse no carro para observar o desenrolar dos acontecimentos. Mais tarde, naquela noite, Acabe faleceu naquela mesma posição. Seu sangue escorreu para o fundo do carro, e quando seu corpo foi levado de volta a Samaria para o enterro, seu sangue foi lavado com água do poço de Samaria. Os cães lambiam seu sangue no mesmo local onde haviam lambido o de Nabote, e até mesmo as prostitutas se banhavam ali. O destino de Acabe foi selado com o cumprimento da profecia divina, que previu que seu sangue seria derramado no mesmo lugar onde Nabote havia sido injustamente executado. Esta história envolve tragédia, justiça divina e o fim de um reinado marcado por tumultos. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Espero que tenham gostado dessa narrativa sobre o trágico reinado do rei Acabe. Para continuar a conhecer as ricas histórias da Bíblia, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.